Tome seu lugar, querido irmão. Tome seu lugar, querida irmã. Nós vamos ao ministério da palavra do Senhor e eu quero louvar ao Senhor, agradecer a Deus pelo tempo que nós temos aqui para ministrar. Quero que você esteja atento, meu irmão, porque todas as vezes que a palavra do Senhor é proclamada, algo acontece em nosso coração. E eu quero que você esteja atento, porque se tem alguma coisa que pode mudar a sua vida, não é a palavra de nenhum pastor, não é nenhuma palavra motivacional. Nós estamos na era da palavra motivacional, com os cortes motivacionais. Não é isso que pode mudar a sua vida, meu irmão. O que pode mudar a sua vida, sim, é a palavra do Senhor. Amém? E eu creio no poder que existe dessa palavra. Quero que você abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 22. Profeta Ezequiel, capítulo 22. Nós vamos começar lendo um verso apenas, que será a base para aquilo que nós vamos ministrar nessa manhã. Ezequiel 22, 30. Ezequiel 22, 30 diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Novamente a leitura: eu procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Irmãos, esse texto faz parte de um livro histórico. Ele é um versículo só, mas ele faz parte de um monte de outros versículos. E o contexto desse livro é o profeta Ezequiel. Você sabe que a nação de Israel, ela foi levada cativa, ela foi presa, de tanto que eles estavam longe da vontade de Deus. Chegou um momento que o Senhor permitiu que toda a nação de Israel fosse sequestrada. Sim, acabou tudo. O povo foi levado. Você lembra da história de Daniel na cova dos leões? Todo mundo aqui lembra de Daniel na cova dos leões? O povo está sequestrado, preso na Babilônia. Isso aconteceu porque o povo se afastou de uma maneira muito vertiginosa. Distante eles ficaram da vontade do Senhor. O Senhor permitiu que isso acontecesse. E nesse tempo, o profeta Ezequiel, ele está exilado, ele está preso junto com todos os profetas que existiam na Babilônia. E nessa hora em que ele está profetizando a redenção, a restauração, no capítulo 22, daquilo que vai acontecer com o povo. Mas nesse momento, ele diz uma palavra séria. Deus disse assim: poderia ser evitado, toda essa tragédia poderia ser evitada, mas eu não encontrei um homem. O novo ano está começando, e a pergunta que Deus faz para nós é: Deus não começa perguntando o que vocês farão, mas quem vocês serão. Esse é o confronto inicial desse texto. Logo de início aqui, a pergunta importante, profunda que Deus está fazendo para nós é quem? Quem será o homem ou a mulher que se encontrará disponível para ser usado? Existe alguém? Não, Deus não está falando sobre talento, sobre fama, sobre perfeição. Está falando de pessoas que estejam dispostas a se levantar, dispostas a adorar, dispostas a fazer aquilo que ninguém mais quer fazer. E eu não estou falando das grandes plateias, eu estou falando lá no teu trabalho. Deus começa o ano para nós, perguntando: quem? Lembra do profeta Isaías? Quem irá por mim? Quem fará? Embora, meu irmão, nós estejamos vivendo em uma nação que tenha a proclamação, que tenha o dado numérico de mais de 40%
de cristãos na nossa nação, nós temos visto quão raro é encontrar um servo do Senhor. E o ano começou, 2026 começou e Deus continua perguntando ainda: quem se levantará? Eu quero começar essa meditação fazendo essa pergunta, porque o verso 30 diz: procurei entre eles, procurei alguém entre eles. Essa frase, ela é curtinha, mas ela carrega um abismo, porque ela está revelando para nós o modo como Deus lida com o povo quando está em crise. Deus lida com esse povo, Ele está procurando. Não, a procura que Deus está mantendo aqui não é revelando uma ignorância de Deus, como se Deus tivesse uma ignorância divina e dissesse assim: eu não sei quem. Deus não está procurando porque Ele não sabe. Esta é uma linguagem relacional. Deus está procurando porque Ele quer interagir com a sua igreja, interagir na história. A sua justiça está posta, e essa justiça, ela é um espaço real para a resposta humana. Quando Deus diz que está à procura, não é porque Ele não sabe quem, é que Ele quer se relacionar com alguém que diga: eis-me aqui, que queira expor as coisas e os valores que o Senhor carrega como princípio para a vida. Veja, meu irmão, essa é a gravidade da situação. Existe um pecado coletivo aqui na nação de Israel. Ninguém responde. E a seriedade do chamado pessoal. Alguém poderia ter feito a diferença aqui na nação. Tudo o que aconteceu poderia não ter acontecido se alguém respondesse: eis-me aqui. Alguém entre eles. Esse texto carrega uma verdade. Deus procura, nós já estamos vendo, não por ignorância dele, mas procura entre eles. Note isso, que Deus não está procurando em nações estrangeiras, Deus não está procurando num outro país, Deus não está procurando Deus não está procurando governantes, Deus não está procurando. Ele quer pessoas de dentro do povo para fazer diferença. Ele não está procurando um estrangeiro virtuoso, nem um anjo. Ele está procurando alguém do próprio povo que seja resposta, que reconheça o pecado que está gritando na terra, que não se conforma com a decadência e que está disposto a assumir uma responsabilidade. Procurei entre eles. Irmãos, preste atenção, porque nesse tempo em que nós estamos vivendo como nação, o Senhor continua procurando entre nós, homens e mulheres desta terra, alguém que possa ser resposta. Agora, quando nós falamos de ser resposta, há algumas coisas que já ficam pré-estabelecidas. Sabe o que nós lembramos? Lembramos dos homens que estão lotando estádios, dizendo: este homem está lotando um estádio, ele é a resposta para a nação. Lembramos dos homens e mulheres que escreveram grandes best-sellers. Mas eu preciso falar para você que não é sobre isso. Procurei alguém entre eles é alguém que faça diferença no seu micro lugar. Se todos nós fizermos diferença no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, se todos nós estivermos atraindo a presença de Deus, a glória de Deus, o poder do Senhor nas pequenas coisas, se todos nós estivermos atraindo essa presença, a resposta acontecerá. Amém, meus irmãos? A grande questão é que, por não fazermos grandes coisas, nós negamos as pequenas, achamos que não tem importância eu ser uma bênção no meu trabalho. O que eu estou fazendo perto daquele homem que está movendo multidões para um estádio? Esse é o pensamento mais errado que existe na nossa geração. Porque não é sobre o quanto você aparece, é o quanto de diferença você faz no lugar onde você está plantado. Procurei entre eles um homem de dentro.
A resposta que o Senhor espera de nós é uma resposta que traga atitudes práticas, simples. Ezequiel aqui está denunciando um muro que é invisível, porque ele fala assim, procurei entre eles um homem que erguesse um muro. Não se trata de um muro físico aqui. É diferente da história de Neemias. Você lembra de Neemias? Porque Neemias voltou do cativeiro para reconstruir o muro físico. Ele colocou homens trabalhando, o texto diz que eles trabalhavam com a pá de construção numa mão e a espada em outra, porque havia um muro a ser construído. Mas o muro que o profeta Ezequiel está falando não é um muro físico, ele é um muro de justiça e de valores do Senhor. É um muro de resposta, é um muro de princípios que estavam perdidos por conta de uma nação que se esqueceu do que Deus fez por eles. Quando Deus fala, eu quero que se erga um muro, Ele não está falando de um muro físico, meu irmão. Vamos começar a construir muro. Não é sobre muro físico, mas é um muro de valores, um muro de princípios, um muro de virtude, um muro de vigilância, um muro de fé contra a incredulidade e o medo que se ergue. Esse é o muro que o Senhor espera que eu e você construamos. Neemias reconstruiu um muro natural. E aqui em Ezequiel, ele está procurando pessoas que reconstruam muros espirituais, limites. Sabe um exemplo de um muro espiritual? Valores. Não faço o que é errado. Eu não tomo o que é meu. Tem aqui um muro, um limite. Eu não olho para a mulher do outro. Eu não traio a amizade das pessoas. São muros, limites, em que eu sei que daqui eu não posso passar. Eu não acesso conteúdo inadequado no meu celular. Eu tenho um muro, um limite estabelecido. O que vai completamente oposto ao discurso dessa nossa geração que diz, faça o que quiser, aproveite o dia, da maneira como você sentir, seja feliz, rompa os muros que precisar para a sua felicidade ser alcançada. Cuidado com o discurso da atualidade, porque o texto diz que o Senhor procura homens que construam muros de limites. Procura-se homens e mulheres que construam muros. Irmãos, isso não é para você lembrar que você vai construir muros ou pontes. Não é sobre relacionamento. Essa é uma ilustração que se fala para um outro momento. O muro que nós estamos falando aqui não é de isolamento. O muro é de limites. Limites claros e estabelecidos. Vou te dar um exemplo. Na minha casa, já há muitos anos, não se assiste nenhum conteúdo inadequado. E às vezes até cenas mais quentes, em que homens e mulheres começam a se beijar, a gente tem a prática de avançar. É uma prática. E eu, outro dia, vendo o Gustavo assistir um filme, sem nem ver, ele não estava vendo o que eu estava vendo. Eu vi ele assistindo e a hora que começou uma cena mais quente, ele por iniciativa própria pegou e avançou. Porque é uma prática, é um muro estabelecido dentro da minha casa. Eu construí esse muro, eu estabeleci isso. Como? Não falando para ele, faz assim e escondidinho no meu quarto, fazendo o oposto. Porque aqueles que falam e não fazem, o que vai acontecer é que você não tem autoridade quando você falar. Amém? Falar e não fazer gera uma coisa, não autoridade. Os muros que você precisa construir são muros de princípios dentro da sua casa. E eu quero te dizer, o primeiro
a usar esses muros como limite, precisa ser eu e você. Deus está procurando homens e mulheres para construir muros de limites. Não sozinho. Não sozinho, porque há quem pense que esta trajetória de construir muros é um trabalho solitário. Não, como igreja nós precisamos fazer isso. Proclamando os valores, sendo diferente na nossa casa, dentro da nossa comunidade, aqui dentro. Quando nós levantamos uma criança aqui, nós estamos construindo um muro dizendo aqui, ó, Senhor, essa criança, o Felipe é do Senhor. Nós estamos declarando uma palavra. Como igreja, nós estamos levantando um muro dizendo, esse filho, esta criança não pertence à maldade desse mundo. Nós estamos declarando, cuida da sua saúde, cuida. Isso não impede que o Felipe tenha problemas e dificuldades, mas com certeza dá a ele direção, limite e propósito de vida. Amém? Procurei entre eles alguém que erguesse um muro, irmãos. Aplicando isso na sua vida, quais os muros que você precisa começar a levantar? Quais os limites que dentro do seu trabalho, aquele homem ou aquela mulher que está falando de maneira não legal com você, está dando liberdade demais? Irmãos, deixa eu falar uma coisa, pelo Espírito, eu vou dizer algo pelo Espírito aqui, não está dentro do meu sermão. Ninguém sai de casa e diz assim, vou trair meu esposo, não vou trair minha esposa. Ninguém sai de casa fazendo isso. Sabe como isso acontece? Eu vou traindo, eu vou começando, eu vou deixando. Se o Senhor está ministrando algo no teu coração, levante um muro nesse relacionamento e não permita mais nenhum tipo de liberdade. Porque se o Senhor está colocando algo no seu coração para que isso aconteça, cuidado. Porque ninguém sai de casa falando assim, eu vou arrebentar hoje. Não, as coisas vão acontecendo e devagarinho eu vou dando liberdade, devagarinho eu vou destruindo os muros que eu deveria construir de limites. O Senhor espera que eu e você construamos muros que deem estabilidade, segurança na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso relacionamento. Amém? Amém, irmão? Acorde em nome de Jesus. O Senhor espera que façamos isso. Aliás, o texto continua. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro. Então nós estamos falando, procurei, não revela a ignorância de Deus, mas revela o relacionamento. Procurei um homem entre eles, não é de fora. Você está acompanhando o raciocínio em nome de Jesus? Não é de fora, é de dentro do povo. Que erguesse muros, que sejam limites estáveis, que deem segurança para a família, para o trabalho, e que se colocasse na brecha. Irmãos, eu quero parar aqui. Porque existe na nossa linguagem evangélica um jargão, tem que se pôr na brecha, irmão. Tem que se pôr na brecha. Eu tenho a impressão que pouca gente entende o que é isso. Porque quando se fala colocar na brecha, a gente hoje entende que é só orar por. Vou me pôr na brecha, eu vou orar por você. Esse é uma palavra que não está errada, mas ela é muito pequena perto do significado que carrega, estar na brecha. Militarmente, o que é estar na brecha? No sentido militar, na linguagem do tempo antigo, brecha era quando havia um rompimento de um muro, de uma muralha de proteção, e de repente havia um ataque, abriu-se naquela muralha uma brecha. Brecha, então, era onde a defesa principal do povo estava fragilizada. A brecha era quando a defesa ficava exposta. Brecha era um ponto vulnerável. Portanto, em termos práticos, quando o texto diz que procurou alguém para se colocar na brecha, não era alguém para colocar apenas em oração pelo povo, mas era alguém que assumisse um lugar. Eu vou trazer isso mais da prática ainda. Se você
mora numa casa de ansiosos, a mãe, o pai, todo mundo ansioso, qual é a brecha dessa casa? É a ansiedade, porque é por esta brecha que todas as coisas acontecem. Se você mora numa casa onde todo mundo é desorganizado financeiramente, todo mundo vive no limite, no cartão de crédito, tudo arrebentado. Se você mora numa casa que é desorganizado financeiramente, qual é a brecha? A desorganização. Se você mora numa casa onde ninguém consegue dar um passo de medo, somos medrosos e tal, qual é a brecha? Então, se colocar na brecha não é apenas orar por isso, é alguém que assuma um lugar de vulnerabilidade. Se você mora numa casa de ansiosos, você se colocando na brecha, você será aquele que traz paz para a situação. Calma, vai dar certo, é a palavra de ponderação, é a palavra de segurança. Se você mora numa casa em que as pessoas são desorganizadas financeiramente, você se colocando na brecha, você é aquele que tem a palavra, vamos nos organizar. Se colocar na brecha, então, não é apenas dizer, vou orar por isso, é assumir o lugar de vulnerabilidade. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer como igreja. Amém? Nós encontramos uma brecha gigantesca, por exemplo, no cenário atual do nosso país. A nossa educação, irmãos, os princípios educacionais estão falidos. O que nós vemos, os ensinos, as coisas que estão completamente desvirtuadas. As nossas escolas viraram máquinas de produção ideológica de coisas. As pessoas não ensinam mais. Aí uma brecha para que a igreja de Jesus ocupe um lugar e diga, não, nós precisamos ensinar. Esta semana, com a graça do Senhor, nós aqui, a comunidade Ágape, será o polo desta cidade de homeschooling. Há pais e mães que estão educando seus filhos dentro de casa. Isso é um movimento crescente, uma educação acompanhada, supervisionada, não feita aleatoriamente. E uma vez por semana, esses filhos que estão fazendo homeschooling, eles precisam se encontrar, porque dentro de um programa que está proposto, a criança precisa interagir socialmente, porque dentro da escola você, além do conteúdo cognitivo, precisa de interação social. E uma vez por semana as crianças se encontram. A nossa igreja será uma sede, um polo, para que essas crianças se encontrem, para pais que estão querendo assumir a responsabilidade de educar os seus filhos com materiais adequados, com coisa. Isso vai ser uma bênção, irmãos. É uma brecha que a igreja está se colocando, dizendo, nós vamos assumir a responsabilidade. Há muito que crescer nisso. Nós não somos contra a instituição da escola, é uma bênção. Vamos agir, incentivar. Temos escolas preciosas, poderosas, e o Senhor está fazendo por meio da igreja de Jesus, que se coloca na brecha. Escute, se colocar na brecha não é só ficar de longe orando é assumir um lugar e fazer alguma coisa, é isso. Amém, irmãos? Aonde você pode se colocar na brecha na sua casa? Aonde você pode se colocar na brecha no seu trabalho? Ali todo mundo faz tudo desorganizado, eu vou me colocar na brecha, eu vou ser alguém diferente, eu vou fazer alguma coisa. Santidade, justiça, verdade, liderança, são coisas que nós precisamos urgentemente, porque Deus diz, procurei alguém que se colocasse na brecha. Irmãos, eu tenho uma impressão no meu espírito, que como nunca, nós precisamos de homens e mulheres que se coloquem na brecha. Escute o que eu vou dizer, brecha não é apenas um lugar, é uma função, é uma postura de uma pessoa correta em um lugar onde o caos está estabelecido. Diante de mim, em favor desta terra, este é o lugar que nós precisamos ocupar. Uma brecha, é santidade, é luta contra o pecado, é mediação entre Deus e os homens.
esse é o papel que 1 Pedro diz sobre sacerdócio real, nação santa. Nós somos sacerdócio real, nação santa, ocupantes de pontos de vulnerabilidade da nossa sociedade. Somos nós que ocupamos. Amém, irmãos? Como igreja nós fazemos isso. E nós vamos fazer muito mais. Como comunidade Ágape, nós temos uma OSC, não se fala mais ONG, hein, irmão? É OSC, estou falando certo, Lina? Nós temos uma OSC que está produzindo um trabalho fantástico aqui num bairro aqui perto. Nós estamos ocupando um ponto de vulnerabilidade, entregando cestas básicas. Ainda ontem o pessoal da célula dos universitários estavam lá no asilo de idosos. Ocupar brechas, irmãos, é estar em pontos de vulnerabilidade da sociedade, dizendo: ei, aqui nós estamos ocupando um ponto de falta, evangelizando, orando levando a palavra do Senhor. Por isso que se você não tem feito nada, você precisa, irmão, começar a dizer qual é o ponto de vulnerabilidade. Na minha casa está tudo certo, então onde eu vou atuar? Dentro da comunidade, eu posso atuar em alguma área, eu posso fazer alguma coisa, eu posso começar. Nós precisamos, porque a igreja do Senhor Jesus foi chamada para esse tempo, para ocupar uma brecha dentro dessa sociedade. Princípios, valores, família, são coisas que estão sendo deturpadas, e eu e você somos quem Deus está procurando para assumir uma responsabilidade diante dEle e em favor dessa terra. Amém? Que o Senhor nos dê esse espírito de coragem, porque o texto diz: se colocasse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Depois que Deus fala, eu procurei alguém, se colocasse nesse ponto de vulnerabilidade, o texto agora define direção e propósito para essa postura. Ele está falando, não é só lutar contra o mal, não é só fazer alguma coisa, ele é uma posição em que nós agimos verticalmente com Deus e horizontalmente com o irmão, para ocupar e para estabelecer o reino do Senhor. Escute, o Senhor deixou marcas. O reino do Senhor é composto por marcas. Paulo diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, as marcas do Evangelho. O Senhor diz em Mateus 28, em Marcos 16, sobre os sinais que seguirão aqueles que creem, são marcas do reino. Eu e você carregamos estas marcas do reino. O Senhor está procurando homens que possam orar pelas suas famílias, que possam impor as suas mãos em seus filhos. Homens que carregam as marcas daquele que é o Senhor Todo-Poderoso, que significa estar diante de Deus, então, diante de Deus em favor do povo, significa o trabalho sacerdotal. Homens e mulheres que assumem a presença, que assumem um trabalho, responsabilidade, exposição, que assumem uma aliança. Quando Paulo diz no texto de Coríntios que nós fomos feitos ministros de uma nova aliança, eu e você temos a responsabilidade de carregar os valores de uma nova aliança. Este é, irmão, um ano de nos tornarmos homens e mulheres de aliança com o Senhor. Amém, irmãos? Esta pode parecer para você uma palavra de exortação, mas em nome de Jesus que você não entenda assim, porque esse texto não é exortativo ao seu coração, do jeito que o profeta falou. Eu estou falando com você, o Senhor o procura, não é lá longe, não é porque Ele é ignorante, Ele quer estabelecer conosco um relacionamento, não é sobre pessoas que estão distantes, somos nós aqui, que erguer esse muro, que são princípios fortes, estabelecidos, muros, que se pusesse entre Deus e o povo, com um trabalho sacerdotal, reparadores de aliança,
Quando o profeta Ageu está profetizando exatamente nesse tempo, ele fala sobre Zorobabel, um governador que se levantou naquele tempo. Ele diz: a Zorobabel eu digo, você se tornará um reparador de alianças para um povo que estava destruído. Deus levanta homens e mulheres que sejam reparadores de alianças que estão frágeis, alianças entre Deus, entre pessoas, homens que são reparadores, que consertam relacionamentos, que aproximam homens e pessoas de Deus. E sim, entre Deus e o povo, fala de intercessão, fala de homens e mulheres que estão orando por. Irmãos, eu não sei qual é a sua prática, mas como você faz para abençoar a tua casa todos os dias? Você impõe as mãos nos seus filhos, você impõe as suas mãos sobre aqueles que estão perto de você. Você tem desenvolvido o hábito de orar por eles, porque o ano já começou, o tempo está passando e o Senhor está esperando que eu e você nos levantemos como resposta para uma nação, para uma sociedade doente. Irmãos, em nome de Jesus, entenda essa palavra e responda a ela. Diga: Senhor, quando o Senhor procurar um homem, uma mulher, para erguer muros, que se coloque entre as pessoas do meu trabalho e entre o Senhor, para orar por eles, para interceder por eles, que o Senhor encontre a mim um matador de gigantes, como foi Davi, um homem que se levante e que diga: eu vou assumir a minha responsabilidade pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha cidade, uma mulher que assuma a sua responsabilidade pelo meu trabalho, pela minha casa, pela minha família, por onde eu estou, sendo um reparador de alianças, um construtor de muros. Amém, irmãos? Essa palavra exige de nós, agora, uma resposta. Essa palavra exige de nós uma resposta. Você pode estar pensando: eu não sei muito bem como eu vou responder a isso, pastor. Eu não sei muito bem, eu posso vou orar mais, ler a Bíblia, vou fazer. Eu não estou falando de respostas genéricas. Eu estou falando que essa palavra exige de você uma resposta concreta, dizendo assim: não, eu vou sair daqui e vou fazer um propósito de orar pela minha família todos os dias. Eu vou começar a impor as mãos sobre os meus filhos todos os dias. Eu vou pôr as mãos sobre eles, ainda que eles estejam dormindo. Eu vou lá pôr as mãos. Você não precisa fazer orações poderosas, levantar sua voz e dizer: oh, Senhor. Não, põe as mãos sobre a cabeça de sua criança e diz: eu declaro sobre você uma palavra de bênção. Aonde você for, meu filho, você será abençoado. E o Senhor vai te acompanhar, em nome de Jesus. Abençoa, abençoa. São atitudes simples. Quando eu e nossa família a gente vai viajar, todas as vezes nós vamos viajar, a gente já sempre fala assim: quem que vai orar? Atitude simples. Senhor, abençoa esse carro, coloca as tuas mãos, conduz, faz a bênção do Senhor. Antes de comer, antes de fazer, a hora que seu filho vai embora, abençoa meu filho. Filho, em nome de Jesus, que você seja abençoado. Se ele é pequenininho, põe as mãos: Senhor, eu abençoo meu filho. São atitudes concretas, erguendo muros, estabelecendo coisas. Nós precisamos parar do evangelho de dizer assim: não, nós temos que ser bênção na cidade. Irmãos, você só vai ser bênção na cidade se você conseguir ser uma bênção na sua casa. Amém? Os nossos filhos se perdendo, entregues ao mal, os nossos jovens que às vezes não têm parâmetro, estão pela carência, ficando com qualquer um, começando errado. Eu e você precisamos erguer muros, princípios, amém? Práticos, vida. Eu estou falando de vida, irmão. Eu e você
Você pode começar comigo domingo que vem jejuando. Vamos jejuar, irmão. E jejuar eleva o nível espiritual da sua casa. Você é homem, mulher, bota os seus filhos. Nós vamos jejuar, esposo. Nós vamos jejuar, esposa. Vamos junto. Eu não consigo ficar até 18. Não, mas até meio-dia a gente consegue. Vamos junto. Vamos elevar o nível de espiritualidade da nossa comunidade. Vamos ser homens e mulheres espirituais. Homens e mulheres que têm sensibilidade ao Espírito, que ouvem a voz do Senhor, que levanta muros para essa sociedade, que toca na educação, que toca nas áreas, trazendo princípios para uma terra devastada, que está oferecendo auxílio àqueles que precisam, que está ouvindo uma palavra àqueles idosos, que está levando uma cesta básica, que está ensinando num projeto de futebol, que está dando algo, que está ocupando as brechas de vulnerabilidade dessa sociedade. Irmãos, eu sonho com uma igreja que responda a isso. Nós temos tentado fazer, falta muito a nós, mas nós estamos caminhando, entendendo que 2026 é um ano do Senhor trazer, mover do Espírito para nós, trazendo a realidade do céu para nós, dando a nós consciência espiritual, sensibilidade. Não estou falando de arrepio na espinha, eu estou falando de mudança real aqui dentro, que faz o homem ser um sacerdote da sua casa, que faz uma mulher que intercede, que se coloque na brecha, que diga: eis-me aqui, envia-me, que muda, que traz pequenas mudanças na sua realidade de vida. E que diz: Senhor, se o Senhor procura alguém, pode me encontrar. Se você pudesse colocar em pé, fechar os seus olhos e fazer essa oração. Se o Senhor procura alguém, pode me encontrar, Pai. Na minha casa, se o Senhor procura alguém, pode me encontrar no meu trabalho. Se o Senhor procura alguém, pode me encontrar na minha família. Se o Senhor procura alguém, pode me encontrar na minha escola, na minha sala de aula. Se o Senhor procura alguém, eu quero dizer: eis-me aqui nessa manhã. Porque todo aquele mal poderia ter sido evitado, toda peste, toda tragédia, toda desgraça poderia ter sido evitada se homens e mulheres tivessem dito assim, quando Deus passou procurando: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Pai. Se o Senhor precisa de uma resposta, a resposta está aqui: eis-me aqui, Pai. Se você pode responder ao Senhor, você pode dizer: eis-me aqui. Não, eu não estou falando para você ir agora para os campos, lá para a África. Lá também precisa e o Senhor pode te levantar, mas Ele só vai te mandar para lá se você começar a ser uma bênção aqui. Então você pode começar a dizer: eis-me aqui, não é para assumir nenhum trabalho pastoral, nenhuma igreja, nenhum nada. Você pode começar dizendo: eis-me aqui, para começar na tua casa. Você pode hoje chegar lá, e se você nunca tem a prática de orar para começar a comer, você pode começar a fazer isso hoje. Senhor, abençoa o alimento que o Senhor nos deu. Você pode começar a ensinar os teus filhos: filho, filha, vamos orar pelo alimento, vamos orar, ser grato a Deus pela casa que nós temos, pelo carro que o Senhor nos dá. O Senhor nos deu tudo. Você pode começar a ensinar. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: os seus filhos, eles vão ver Cristo em você. Cristo não é uma coisa que se ensina. Escuta, em nome de Jesus, Cristo não é uma coisa que se ensina. Cristo é uma coisa que se mostra. Você mostra Cristo em você e os seus filhos vão aprender. Não se preocupe em como você ensina Cristo, se preocupe em como você mostra Cristo para eles. Cristo não é sobre um conteúdo didático que você vai ensinar como um cronograma. Cristo é uma pessoa que você apresenta ao seu filho, se relacionando com ela.
você se relaciona com Cristo e o seu filho vê você se relacionando, e aos poucos ele também vai se relacionar. Sou pai de um menino de 16 anos que é sedento por Cristo, e eu nunca precisei ficar falando para ele, faz assim. Eu mostro para ele, eu venho à igreja, eu estou com Cristo. Quantas vezes o meu filho me pegou de joelhos dentro de casa, quantas vezes o meu filho me ofereceu uma coisa e disse, não filho, eu estou de jejum. Filho, quantas vezes ele me disse, pai, vamos assistir, não, esse filme não é adequado para a nossa família. Eu mostro Cristo, eu não ensino Cristo, eu mostro Cristo. E o meu filho hoje ama o Senhor, ele ama o Senhor, porque ele viu um pai que ama o Senhor. É assim que você faz. Não se preocupe como você vai ensinar Jesus. Mostra Cristo para ele todos os dias. Ora com ele. Deixa a porta entreaberta. Enquanto você está de joelhos lá, ele vai passar no corredor e vai ver você de joelhinho lá. Deixa as coisas acontecerem. Mostra Cristo. Vem à igreja com ele. Não ensina dizendo assim, filho, vai para a igreja. É filho, vamos à igreja. Eu estou junto. Eu estou com você. Eu estou com você. Cristo é o meu amigo, e por ser meu amigo ele será seu também. Cristo a gente mostra, Cristo a gente mostra na vida, e os nossos filhos verão Cristo em nós. Não adianta, meu irmão, minha irmã, tentar passar um legado que você não vive. O legado será vazio. Cristo se mostra, e depois de mostrar, você ensina. Aleluia, Jesus. Nós queremos responder ao Senhor. Nós queremos responder ao Senhor, Pai, dizendo, eis-nos aqui. Procurei, a Tua palavra nos ensinou, procurei alguém que se colocasse na brecha, que erguesse muros, limites, palavras, mas a ninguém encontrei. Tem misericórdia de nós, Pai. Encontra a nossa comunidade nessa cidade. Encontra a nossa igreja nessa cidade. Nós queremos ser uma igreja, Pai, que esteja colocada num ponto de vulnerabilidade, que assuma a responsabilidade por algo que não está bom. Nós queremos ser homens e mulheres que não estão apenas fazendo cultos, sentindo a presença, sentindo o poder. Não, isso é bênção, Pai. Mas nós queremos ser homens e mulheres que estão em brechas desta sociedade vulnerável, ocupando os nossos lugares, seja na educação, seja na saúde, seja, Senhor Deus, no trabalho profissional, nas instituições públicas, nos lugares. Nós somos homens e mulheres que queremos ocupar pontos de vulnerabilidade. Acha a nossa comunidade, Pai. Acha a nossa igreja, Senhor. Não, Deus, não é para ocupar nome. Nós não queremos nome, Pai. Nós não estamos nem aí com nome. Nós não estamos querendo, Senhor Deus, levantar nomes aqui. Caiam os nomes, que caiam os nomes, e que se levante a tua glória. Que caiam os nomes, que caiam os homens, e que se levante a tua glória, e o teu poder se estabeleça, e as brechas, os pontos de vulnerabilidade sejam ocupados por homens e mulheres que estejam dispostos a levantar uma bandeira. Cristo Jesus, a esperança da glória. Babá. Deus Todo-Poderoso, encontre-nos, ó Pai. Encontre-nos, ó Deus. Encontre-nos, ó Pai. Se você pode se colocar na brecha, se você quer se colocar na brecha, eu quero propor que você comece a fazer isso agora. Se colocar na brecha, num ponto de vulnerabilidade. E você pode fazer isso
chegando perto de uma pessoa que está do seu lado e começando a orar por ela. Vamos orar uns pelos outros. Vamos começar a nos colocar na brecha. Se você está aí, comece orando com alguém que está do seu lado. Ah, não sei orar, pastor. Vamos orar. Vamos orar. Se você tiver algum pedido para fazer, você pode fazer. Diga, eu quero pedir por isso. Se você está com a sua esposa, se você está com o seu marido, vamos orar. Oh, irmão, se coloque na brecha agora e que a tua boca seja usada pelo poder do Espírito. Nós vamos ver os sinais do Senhor. Se você tem pedido de cura para fazer, pode pedir. Eu preciso de cura, preciso de cura. O Senhor vai começar a curar no nosso meio. Há poder do Senhor estabelecido, separado para esse tempo, porque esta casa tem sido colocada na brecha do Senhor, e o Senhor estará sempre realizando curas, sinais, prodígios, poderes, para que o nome dele seja glorificado e a unção do Senhor se estabeleça. Oh Deus, oh Pai, vem Senhor, se coloca, Pai, nesse lugar, Pai, que nós possamos ver homens e mulheres assumindo a brecha, levantando os muros, levantando os muros, levantando os muros. Poder do céu, poder do céu. Poder do céu, Pai, estabelece, Senhor, estabelece, Pai, teu mover, Senhor Deus, no meio da tua igreja, teu mover, Pai, teu poder, tua cura. Oh Deus, traz unção, traz mover, Pai. Deus Todo-Poderoso, eu quero levantar agora, Pai, a minha oração e a minha intercessão pelo teu povo que se coloca na brecha nessa hora. Deus, em nome de Jesus, não é só um tempo. Eu quero, Senhor Deus, trazer a realidade do Espírito para essa hora. Não é só um tempo, não é só um momento de oração, mas é a unção do teu Espírito separando homens e mulheres que serão construtores de muros nesse lugar, começando dentro de casa, começando com os seus filhos, construtores de muro, homens que tampam os pontos de vulnerabilidade, que não se deixam abater com os dias maus, com as respostas. Cura o trauma agora, cura a dor, cura, Pai, para que sejamos homens valentes, mulheres valentes, que estão assumindo o seu lugar. Não, Deus, não mais uma resposta simplista, não mais uma resposta superficial, mas o poder do Senhor, passa pelas nossas mãos. Teu poder, Pai, teu poder, Pai. Conduz o teu povo, Pai, na tua presença. Nós saímos aqui, Pai, como homens e mulheres, reparadores de muros, homens e mulheres que ocupem pontos de vulnerabilidades, ocupantes de brechas, ocupantes de pontos de vulnerabilidade, reparadores de muros. Essa é a palavra para esta igreja, para esse tempo. Reparadores de muros, construtores de muros, que construam limites claros, definidos, na presença do teu Espírito. Homens e mulheres que ocupem os pontos de vulnerabilidade, que dizem: eis-me aqui, envia-me. Senhor é Deus, Pai, que faz, que estabelece. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do teu Santo Espírito e os reparadores de muros, oh Deus, sejam feitos e estabelecidos hoje, para todo sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe você, querido irmão.